Eu tava. E eu vi lá você falando sobre questão de se preparar, às vezes, melhor para aquilo que você quer, né? Vamos supor, você tem um objetivo e tal, e você não ficar, sei lá, ficar almejando o tempo todo aquilo e esquecendo, vamos dizer assim, do trajeto, que é tudo uma adaptação, enfim. Isso. Tipo, planejamento e ação. A maioria das ideias das pessoas, a maioria das pessoas tem ideias, não colocam elas no papel. A maioria não sai nem da mente. Então, por isso que assim, existem tantas pessoas, tantos sonhos que elas nem imaginam que elas poderiam conseguir. Eu não tô falando que nada é possível. Como diz, eu não sou. Eu não motivo as pessoas de forma ingênua, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que a maioria das pessoas elas têm um potencial muito maior do que elas estão utilizando. E isso é algo muito verdadeiro. A gente vê por que o Brasil é um país tantas das pessoas são tão criativas? Por que a gente não tem o mesmo PIB, mesmo produto interno bruto dos Estados Unidos? Sendo que a gente tem recursos para isso, a gente tem pessoas com criatividade, com inteligência. E por que a gente não faz? Muitas vezes a nossa mentalidade, porque a maioria dos nossos projetos, eles não saem do papel. E se a gente vai avaliar a mentalidade ao longo da história, até pelo fato da gente ter sido, o Brasil ter sido colonizado, aqui a gente foi colonizado, a nossa mentalidade básica não é de desbravadores, a gente é país de colonização. Vamos comparar os Estados Unidos. Lá o pessoal veio da Europa, e lá eles tinham a terra deles, eles protegiam a terra e desenvolviam. Aqui não, aqui a gente foi, como diz, a gente foi, veio de Portugal e muitas vezes a gente foi feito para ser meio que colonizado. Então assim, no Brasil existe uma mentalidade, infelizmente, de escassez. O que é a mentalidade de escassez? Cara, eu não vou conseguir, tudo é difícil. Realmente as coisas não são fáceis, mas existe uma forma de você conseguir muito mais do que muitas vezes você tá fazendo atualmente. E como é que funciona isso? Primeiro ponto é planejamento e ação. As pessoas têm muito medo de errar. As pessoas têm muito medo de que elas imaginam, elas têm, aí eu falo de pensamentos sabotadores, que elas imaginam que elas não vão conseguir nada. Sendo que elas nem tentaram. Eu vou comentar aqui sobre um amigo, você falando aí, eu lembrei de um amigo meu, que na verdade é meu primo, não vou citar o nome dele. Mas ele falando aqui que muitas das vezes a questão dele não conseguir fazer as coisas, ele tem até vontade, né? Tem ideias e ideias, mas ele nunca conseguiu fazer muita coisa porque a mãe dele sempre freou muito ele. Meu filho não vai, meu filho não faz isso, é perigoso, é aquilo. E ele com isso ele acabou acreditando que isso até hoje atrapalha a vida dele. Olha que interessante. A maioria das nossas crenças, o que são nossas crenças? As crenças seriam as crenças limitantes? São as crenças limitantes. Elas que formam os nossos pensamentos, que vão gerar nossas emoções e, consequentemente, nossas ações. As nossas principais crenças são feitas até os nossos 7 anos de idade. Ou seja, o período que a gente vive até os 7 anos de idade, eles são críticos para o ser humano. Se você não foi motivado desde mais novo, então a criança, a gente tem que lembrar que a gente é uma linha, um contínuo. A gente não nasceu com 15 anos de idade, né? A gente, então, você imagina, você foi criado às vezes num lar que ninguém te motivava, ninguém fazia nada. A probabilidade maior é que muitas vezes você não perceba que você tem um potencial, que você consegue utilizar ele. Se às vezes é uma criança que você pega e é bem motivado desde a infância, por exemplo, o menino vai lá e não consegue fazer alguma coisa, o pai fala, tenta de novo, o menino consegue, o que ele descobre? Pô, eu errar é de boa, é tranquilo. A grande questão é eu repetir, mudar a técnica, aí eu consigo fazer. Beleza, muitas pessoas elas não tiveram isso, então elas podem criar uma vida baseada em crenças limitantes. Isso pode ser uma justificativa para que ele fala, não, foi por conta disso. Tá bom, mas se ele já identifica isso, quer dizer que ele está fadado para o resto da vida em não conseguir as coisas? Se ele já identificou, o que eu falo para ele? Porra, vamos traçar um plano de ação para você aprender a vencer isso. E como é que a gente vence crença limitante? Você tenta, você faz um plano de ação, você tenta, até você conseguir. Você, não tô conseguindo, pede alguém para te ensinar. Se seu pai e sua mãe não te ensinou, busca um mentor. O mentor que te ensina a técnica, a hora que você consegue fazer, ou seja, você faz uma ação que antes você não conseguia, e você fala, porra, eu consigo, o que você acabou de quebrar? Uma crença. Então, como é que você quebra a sua crença? Através das ações. Tentativa e erro. Tentativa e erro, mudança de técnica, mentores.
e tudo mais. Será Então, que tava mais ou menos aquilo que a gente tava falando, Guilherme, da semente? Outro dia a gente conversa aqui, conversando sobre semente aqui, analisando algumas linhas de raciocínio aí desses caras mais evoluídos que a gente. Falando assim, cara, por que pensando na semente, como é uma semente? Né? A semente, ela nada mais é do que uma semente, uma pequena semente, que você coloca ali na terra, vamos dizer assim, e de repente ela se torna uma árvore que começa a dar fruto. isso. E de repente ela, né, ela faz o papel que ela tem que fazer, porque ela foi plantada numa terra boa Isso. e foi cuidada, enfim. E aí, a gente falando sobre a semente, um exemplo, a semente de manga que queria ser abacate. Ótimo. Né? Ou seja, ela vai tentar produzir uma fruta que ela nunca vai conseguir, porque ela não, vamos dizer assim, não é aquilo que seria o propósito dela, vamos dizer assim. Ou seja, muitas vezes ela foi criada num ambiente que só as pessoas todas queriam ser abacate. Tinha 1 ou 2 abacates, então tinha 1 ou 2 ali que tinham sucesso e eles não. E essas pessoas que não eram abacate se sentiam frustradas. Cada pessoa, ela tem uma frustrada por ter nascido manga. Exatamente. Só que, na verdade, ela não entende que ela pode ser um pé de manga. Agora, grande questão. Essa questão, entendeu? Então, todo mundo pode ser algo. Essa é que é a grande questão. Pô, não, eu sou inútil, eu não consigo fazer nada, sempre fui difícil. Cara, você vê pessoa que teve muito menos recurso que você lá em cima, que você fala, puta que pariu, como é que esse cara fez? Por isso que quando a gente vê aquelas palestras daqueles caras que, às vezes, por exemplo, nasce sem braço, sem perna e consegue fazer tudo, você fala, até que ponto é o nosso limite? Até onde a nossa mente permite. Até onde você permite que sua mente te conduza. Lógico que tem coisas que não pode. O meu sonho é voar. Não, tudo bem, né? Isso, como diz, a gente respeita as leis da física. Mas a gente percebe que nós somos muito mais limitados emocionalmente. Por quê? Todas as nossas ações, elas são precedidas por pensamentos, planejamento. Então, o que acontece? Se a gente não chega onde a gente quer, porque nossas ações estão erradas, a gente não está chegando onde a gente quer, tem alguma coisa errada, o que a gente tem que mudar? Você falou sobre semente. Para que serve? Para que precisa uma semente para ela germinar? O que ela precisa? Ela precisa de uma terra boa, ela precisa de adubo adequado, ela precisa de chuva, precisa de água. Então vamos lá. O que é a terra? É o ambiente. É o ambiente. Então, você não está desenvolvendo onde você está, muitas vezes você muda de ambiente. Se você mudar de ambiente, o que vai acontecer? Você vai conhecer outras pessoas, você vai adquirir novas habilidades. Você estava me contando agora, Alex. Nossa, eu fui numa viagem, eu conheci tal coisa, eu voltei com novas ideias, consegui montar o estúdio. O que você fez? A única coisa que você fez, você mudou o ambiente. Então, importante, a gente é tudo semente. A gente precisa de ambiente, sim, que a gente se desenvolva. O que pode atrapalhar uma semente a crescer? A gente já entra aí na parábola do semeador. Vem os passarinhos, pode comer, né? Ou então foi plantada na pedra. Nasceu entre espinhos. Nasceu entre espinhos. Então, assim, vamos pôr os espinhos, vamos pôr os pensamentos sabotadores. Os passarinhos são pessoas que te desmotivam. Então, o que mais tem. É o que mais tem. Só que a grande questão não é o que eles te falam, é o que você fala pra você quando eles te falam alguma coisa que te desmotiva. Você é um cara que não vai conseguir. Tudo bem, ele falou, mas o que você falou pra você quando ele te falou isso? Não, ele tá certo. Ou seja, é tudo uma questão de comunicação interna. A gente tem que melhorar a nossa comunicação interna. Quando a gente começa um projeto, então assim, conte pro mínimo de pessoas possíveis. Quando você contar pra alguma, muitas vezes, pior que dentro de casa, é o que mais dói, né? Pessoas que a gente é mais, às vezes um amigo que a gente gosta demais, cara, eu vou começar tal coisa. Aí o cara fala, mas você não acha que ele vai colocar uma objeção? Você fala, não, tá bom, eu sei que essa parte vai ser um desafio, mas eu vou vencer. Essa que é a grande questão. Então, a gente não pode ser guiado pelo que as outras pessoas em volta falam. Se você quer ter se você quer ter um resultado que as outras pessoas não têm, como é que você espera que as pessoas te motivem, sendo que nelas acreditam que aquilo é capaz? Não, eu quero virar um cara que eu quero ser conhecido nacionalmente. Você vai conversar com uma pessoa que não é conhecida nacionalmente para pedir conselho? Não, você vai perguntar para um cara que é conhecido nacionalmente, como é que você fez? Como é que foi sua história? Você vai ler sobre esses livros, você vai aprender sobre isso. Porque se você perguntar para as outras pessoas, não é nem maldade, as pessoas vão te desmotivar, mas é porque elas são limitadas. Pela experiência. Pela experiência. Então, assim, você não vai deixar de ser amigo de um cara porque ele vai te desmotivar, mas você tem que ficar esperto com quem você conta suas coisas e seguir seus projetos.